Olá, boa tarde. Máscaras de proteção. Com a pandemia da Covid-19, elas passaram a ser obrigatórias. E muita gente é criativa na hora de usar o equipamento de proteção, viu? Substituem por lenços, bandanas, usam máscaras com válvulas. Só que nem tudo é eficaz. E a partir de agora, empresas aéreas começam a restringir o uso desses acessórios. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre esse tipo de exigência por parte de empresas. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Veja também. Investigação de Caixa 2. Ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal homologa acordo entre o Ministério Público Federal e o ministro Onyx Lorenzoni. Repercussão geral. Um dos temas analisados pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal pode possibilitar que mais de 700 processos sejam resolvidos antes mesmo de chegarem à corte. Um desses temas trata da data de revisão de salários de servidores do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. E ainda em 2020, a Ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça teve média anual de mais de 95% de soluções de demandas. O site do STJ é a principal porta de entrada para quem quer enviar dúvidas, sugestões ou qualquer tipo de manifestação ao tribunal. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal analisa 3 novos temas para definir se há ou não repercussão geral. Um desses temas pode permitir que mais de 700 processos sejam resolvidos antes mesmo de chegarem à corte. A repercussão geral é uma forma de padronizar decisões de temas de grande relevância social, política, econômica ou jurídica para os brasileiros. E também um dos requisitos para que o Supremo Tribunal Federal analise um recurso extraordinário. O objetivo é agilizar o julgamento de processos no Judiciário. Funciona assim: quando um recurso extraordinário chega ao Supremo Tribunal Federal, os ministros avaliam, entre outros requisitos, se ele tem ou não repercussão geral. Se tiver, a decisão que sair da Corte deve ser aplicada a todos os processos semelhantes que estão tramitando nas outras instâncias na Justiça brasileira. Se a repercussão geral não for reconhecida, o recurso não é aceito, e essa interpretação também se aplica a casos semelhantes. Isso evita os inúmeros recursos, gera economia e maior rapidez no trabalho do Judiciário. No início deste ano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, incluiu 3 novos temas para serem analisados e saber se eles são de grande relevância. Um desses temas trata da data de revisão de salários de servidores do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A discussão é se, por causa da aplicação do reajuste em meses diferentes, os servidores não teriam direito a diferenças salariais. Além desse recurso extraordinário, outros 700 processos tratam do mesmo assunto. O ministro Luiz Fux se manifestou pela ausência da repercussão geral, uma vez que se trata de questão de direito com alto potencial de repetitividade. O ministro destacou que é preciso evitar o recebimento de novos recursos extraordinários como forma de atrasar o cumprimento de decisões judiciais e lembrou o papel do STF como Corte Constitucional. O reforço da vocação constitucional do Supremo é um dos 5 eixos da gestão de Luiz Fux na presidência do STF. Foi homologado no Supremo Tribunal Federal o acordo que põe fim ao processo por crime de Caixa 2 contra o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro Marco Aurélio, relator da matéria, validou o acordo nesta segunda-feira. Ao ser notificado da decisão, o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, recebeu prazo de 24 horas para pagar uma multa de aproximadamente R$ 189 mil. Na semana passada, o plenário do Supremo decidiu que a homologação seria feita no STF e não na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul, como havia decidido a primeira turma do STF em julgamento anterior. Onyx firmou o chamado Acordo de Não Persecução Penal com a PGR em agosto do ano passado para pôr fim à investigação contra ele sobre o crime de Caixa 2. Ele confessou ter recebido de executivos da JBS doações para campanhas eleitorais que não foram declaradas à Justiça Eleitoral. Uma no valor de R$ 100 mil em 2012 e outra de R$ 200 mil em 2014.
O acordo é previsto na lei anticrime, que entrou em vigor em janeiro do ano passado, e serve para que o investigado possa pagar pelo crime que cometeu e que confessou, sem propriamente ter sido condenado na justiça. Hoje tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Quem tem os detalhes da pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde a todos. A previsão é que a primeira turma julgue um recurso apresentado contra a decisão da ministra Rosa Weber, que invalidou um decreto de expulsão de um africano condenado a 6 anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso. A decisão da ministra se baseou na proteção da família e no direito à convivência familiar, já que o estrangeiro é o responsável pelo sustento da esposa e filho brasileiros. Já a segunda turma pode se debruçar sobre 9 processos e vários envolvem parlamentares. Um deles é do senador Humberto Costa, que pede o arquivamento do inquérito que apura o envolvimento dele na Operação Lava Jato. Ele também é contra o envio das investigações para a 13ª Vara Federal em Curitiba, no Paraná. Os ministros do Supremo Tribunal Federal também podem finalizar a análise sobre o recebimento da denúncia que foi oferecida contra o senador Ciro Nogueira, o deputado federal Eduardo da Fonte e o ex-deputado Márcio Junqueira. Eles estão sendo acusados da prática do crime de organização criminosa. Outro tema importante diz respeito à soberania do julgamento pelo Tribunal do Júri. O Ministério Público Federal apresentou recursos contra decisões do ministro Ricardo Lewandowski, que anulou a determinação de novo julgamento feita pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com a decisão, foi restabelecida a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. As sessões das turmas começam daqui a pouco, às 2 da tarde. Você pode acompanhar integralmente pelo canal do STF no YouTube. E na página do Supremo, você tem acesso à pauta de hoje. Um canal de diálogo com o cidadão. A ouvidoria do Superior Tribunal de Justiça tem média anual de demandas solucionadas maior que 95%. Mesmo com a utilização do trabalho remoto, a ouvidoria do STJ atingiu em 2020 a média anual de soluções de demandas superior a 95%. Os dados estatísticos do setor revelam ainda que foram recebidos em 2020 5.878 pedidos pela unidade, sendo que 119 deles tiveram como base a Lei de Acesso à Informação. Em relação aos tipos das manifestações, foram 483 denúncias, 487 elogios, 3.508 pedidos de informação, 1.074 reclamações, 197 sugestões e 2 solicitações de tratamento de dados pessoais. O principal público de relacionamento com o STJ foram os cidadãos, em seguida vieram os advogados, as partes em processos e os servidores do STJ. O tempo médio de resposta foi de 4 dias, contados do momento em que a ouvidoria recebeu o questionamento até a resposta ao manifestante. O site do STJ é a principal porta de entrada para quem quer enviar dúvidas, sugestões ou qualquer tipo de manifestação ao tribunal. Em 2020, o formulário eletrônico foi o canal de acesso com a ouvidoria mais utilizado. Mas essa não foi a única forma. Também foram recebidas cartas, e-mails, pesquisa de satisfação e ligações telefônicas. Segundo Valéria Ferraz Guimarães, ouvidora auxiliar substituta, a unidade tem como missão ser um canal de diálogo do STJ com a sociedade e tem conseguido atender as demandas e aperfeiçoar os serviços. As demandas que chegam, elas são levadas às unidades do tribunal, tanto para as unidades como para a diretoria geral ou para a presidência, para tomarem conhecimento e juntos a gente busca a forma mais viável de tentar solucionar essas demandas. Um exemplo disso são as publicações das decisões do presidente durante o recesso e as férias forenses, que até então elas não eram publicadas, Então, a partir de janeiro desse ano, elas foram, e isso em decorrência de demandas que recebemos ano passado e tornaram-se viáveis e concretizadas. Além dessas atribuições, a ouvidoria gerencia a pesquisa de satisfação dos cidadãos com o STJ, fornecendo os dados para as demais unidades do tribunal.
Esses dados compõem o indicador estratégico Satisfação do Cidadão, que apresentou um índice de 77,39% de aprovação dos serviços do Tribunal da Cidadania em 2020. Os comentários das pesquisas também são usados para promover a melhoria dos produtos oferecidos pelo tribunal. Os respondentes, eles são bem criativos e são bem... É muito boa a contribuição deles, porque realmente é bem significante o tipo de comentário, sabe? E viável, são coisas viáveis de se fazer. É só entrar no site do STJ, acessar a página da ouvidoria, fazer seu cadastro e enviar sua manifestação por meio de um formulário eletrônico. No Disque Cidadania, você pode deixar sua mensagem gravada com um e-mail para resposta. Se preferir, pode enviar uma carta endereçada ao tribunal. E você vai ver a seguir: a empresa aérea restringe os tipos de máscaras de proteção contra a Covid-19 usadas por passageiros. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal, como está posta hoje, ela conta com um pouco mais de 32 anos, mas ela foi um marco na redemocratização do nosso país, em meio ao intenso período de regime militar e supressão de direitos individuais e coletivos. Foi por meio da Constituição Cidadã, como foi denominado por Ulisses Guimarães, que o povo se viu pela primeira vez protegido. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que obriga postos de gasolina a detalhar preço de combustíveis. Os postos revendedores deverão informar aos consumidores de forma clara, correta e precisa os preços reais e promocionais dos combustíveis. Além dessas especificações, os postos também são obrigados a informar os valores estimados de tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio de painel fixado em local visível no estabelecimento. O decreto entra em vigor após 30 dias da data de sua publicação. E com a pandemia da Covid-19, as máscaras de proteção passaram a ser obrigatórias. Só que muita gente as substituiu por lenços, bandanas, máscara com válvulas. O problema é que nem todos os acessórios são eficientes para proteger contra a Covid-19. E as empresas aéreas, elas estão de olho nos equipamentos de proteção usados pelos passageiros e começam a restringir os acessórios sem comprovação de eficácia. A máscara e o álcool em gel já são companheiros de viagem. Nenhum passageiro pode embarcar sem máscara e deve usá-la durante todo o voo. Outra medida de segurança é manter o distanciamento social de pelo menos 2 metros nos aeroportos. Essas regras foram determinadas pela Agência Nacional de Aviação Civil e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ninguém está acostumado com isso, mas já que são regras para ser seguidas, a gente vai se adaptando para ir de acordo. Tem que continuar seguindo todas as regras possíveis e impossíveis, né? E eu, no meu caso, assim, ainda estou no grupo de risco. Eu preciso ainda mais seguir essas regras. Comprei a máscara N95 para mim e para os meus pais, que são mais idosos, né? Para a gente ter uma viagem mais segura no avião, que é onde não tem circulação do ar e o vírus pode estar mais presente, né? Algumas empresas decidiram impor novas regras para o uso de máscaras. A Latam, por exemplo, proibiu o uso de máscaras valvulares, protetores bucais, lenços e bandanas de pano em todos os voos. A medida começa a valer no dia 1º de março. Para embarcar, só usando máscaras como essa, de pano, malha e descartáveis. Ao usar máscara, eu consigo reter as partículas que estão saindo do meu sistema respiratório, da minha boca, quando eu falo, e fazendo com que elas fiquem retidas da máscara, garantindo que o vírus não chegue tão longe. Mas cada tipo de máscara vai conseguir filtrar mais ou menos. Nós temos máscaras de pano, que aí tem uma variedade infinita de qualidade. Nós temos as máscaras cirúrgicas, que filtram cerca de 80% das partículas. E nós temos as máscaras N95 ou PFF2, que são as máscaras que filtram até 95% das partículas virais. Mas, afinal, as empresas aéreas ou estabelecimentos, eles podem fazer exigências próprias?
Para responder a essa e outras questões, eu recebo agora a advogada Luciana Rodrigues Ateniense. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Bom, a primeira pergunta, essas regras próprias são exigências legais, sob o ponto de vista jurídico? O estabelecimento pode impedir a entrada de um consumidor ou a empresa aérea, como vimos na reportagem? Olha, o que acontece? Nós estamos vivendo uma situação atípica, em que é importante defender o direito individual, mas, sobretudo, em virtude da Covid-19, nós, consumidores, também temos que buscar ter um olhar ao social, a saúde pública, a saúde hoje, né, a rápida contaminação da Covid-19. Até em virtude dessa situação atípica, acreditamos que sim, o consumidor ele tem que atender às regras, ele tem que ter essa cautela, porque no momento em que uma empresa aérea veda o uso de uma encharpe, de um lenço ou algo similar, ela está falando, ela está justificando que seria porque não está cobrindo a boca, o nariz, as laterais de forma adequada. Adequada para quê? Para que não contamine, que não provoque, que não acarrete uma possível contaminação àquele passageiro que está ao meu lado. Então, por isso, mas ao mesmo tempo, a empresa em que determina alguns tipos de máscaras, ela também tem que informar de forma prévia, clara, ostensiva, não só no contrato, no check-in, no avião, como que seria o uso dessa máscara. Isso é muito importante. O consumidor, ele sabe dessa obrigatoriedade e ele não pode ser também surpreendido com um tipo de máscara diferente dentro da aeronave. A empresa tem que informar previamente ao consumidor. Então, se esse consumidor tem a informação, não há que se falar em violação de direitos, uma vez que nós estamos numa pandemia, quando algum passageiro ou um consumidor se nega a usar a máscara, ele está colocando em risco a coletividade, né? Isso mesmo, nós temos que ter, neste momento, não é questão política, eu não quero, é chato, incomoda sim, mas é uma questão de bom senso e, sobretudo, de responsabilidade com a minha vida e do outro. Então, buscando nesse viés, nesse novo contexto em que nós estamos, o consumidor, ele tem a obrigação, sim, de estar munido, utilizando uma máscara adequada, principalmente no local fechado, como seria de uma aeronave durante o voo. Agora, muitas pessoas se recusam a usar a máscara. Nós vimos isso num voo na última semana. A Polícia Federal precisou intervir, infelizmente. Essas pessoas respondem por quais atos a polícia pode e deve ser chamada para agir nesses casos? Nesse momento, a autoridade máxima dentro da aeronave é o piloto. Cabe ao piloto requisitar por ele ser a autoridade máxima. Nós não estamos querendo saber nenhum cargo legislativo, executivo ou qualquer que for, nem judiciário. Mas o piloto, ele tem o direito de pedir à polícia, o que for, mas ele que vai definir a saída desse passageiro, em que não está acatando a responsabilidade de utilizar a máscara, que hoje é imprescindível a qualquer um viver de forma coletiva. Doutora Luciana, nós falamos em bom senso, né? A senhora agora há pouco frisou muito bem isso. A empresa aérea, o estabelecimento, enfim, essa empresa, ela tem a obrigação de fornecer o equipamento, a máscara, em caso se o consumidor perdeu, ele alega que não tem naquele momento? Não, porque existe até uma nota técnica da Anvisa, a 101/20, em que o próprio consumidor ele tem que providenciar a máscara. Essa obrigação é o do consumidor. Não é uma obrigação que ele está sendo surpreendido no momento que ele senta. É público e notório que todo cidadão necessita de utilizar a máscara, seja em locais fechados ou não. Ok, muito obrigada pela sua participação. É sempre muito bom a gente falar de direito, consciência social, cidadania, né? Fico alerta e a reflexão. Boa tarde para a senhora. Direito e responsabilidade, sempre. Muito obrigada. Obrigada.
E você vai ver a seguir: Conselho Nacional de Justiça realiza a sessão hoje à tarde e tem posse de novo conselheiro. Os detalhes já já. A Constituição é a declaração da vontade política de um povo, feito de modo solene por meio de uma lei que é superior a todas as outras e que, visando a proteção e promoção da dignidade humana, estabelece os direitos e as responsabilidades fundamentais dos indivíduos, dos grupos sociais, do povo e do governo. A Constituição de 88, merecidamente conhecida como a Constituição Cidadã, atribuiu aos direitos fundamentais merecido destaque. Já está disponível no site do Supremo Tribunal Federal a lista dos 32 participantes selecionados para o programa de intercâmbio por dentro do STF, do Supremo, por dentro do Supremo. Ao todo foram 250 inscritos, seguindo os requisitos formais anunciados no edital. Além das 20 vagas anunciadas, a comissão organizadora do programa decidiu oferecer mais 12, a fim de aumentar a diversidade e promover a inclusão. Os selecionados precisam confirmar o interesse na participação até amanhã, quarta-feira, por meio do endereço eletrônico intercâmbio@stf.jus.br. O programa Por Dentro do Supremo será realizado no período de 9 a 11 de março. E hoje tem sessão plenária lá no Conselho Nacional de Justiça. Quem traz os detalhes da pauta ao vivo para a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Hoje também é dia de posse lá no CNJ. Conta para a gente. É isso mesmo, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, vai empossar, sim, um novo conselheiro. É o Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho. Ele vai ocupar nos próximos 2 anos a vaga indicada pelo Senado Federal e deixada pelo ex-conselheiro Henrique Ávila. Luiz Fernando tem 38 anos, é advogado, consultor legislativo do Senado Federal desde 2004 e também membro do Conselho Nacional do Ministério Público. Rafaela, além da posse, da cerimônia de posse, estão previstos na pauta de julgamento hoje 14 itens, entre eles atos normativos, processos administrativos disciplinares, pedidos de providências e também recursos. Lembrando, Rafaela, que a sessão do CNJ está prevista para começar logo mais às 2 da tarde e tanto a cerimônia de posse quanto a sessão de julgamento são transmitidas pelo canal do CNJ no YouTube. Rafaela. Ok, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez, Carol. Cooperativas de reciclagem em Goiânia sofrem com os reflexos da pandemia nas atividades e precisam de ajuda e doações para se manterem. Esta cooperativa, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, recebe uma média de 40 toneladas de resíduos por mês. Aqui, todo o lixo é separado. É chegado o caminhão da coleta seletiva, é descarregado nessas 2 plataformas que tem aqui. É feita uma separação por tipo, densidade, cor, qualidade. Depois é armazenado até gerar uma quantidade, prensado e mandado para as empresas, onde eles vão fazer o reaproveitamento. 20 cooperados trabalhavam em todo este processo de coleta, triagem, prensa e entrega para as empresas recicladoras. Mas a pandemia do coronavírus provocou alterações, entre elas a redução do número de pessoas trabalhando. Pedro de Souza foi um dos que ficaram. Mora sozinho e a atividade na cooperativa é a única renda. Mas mesmo tomando os cuidados, integrou a estatística do número de contaminados pelo novo coronavírus. Doente, isolado e sem a única renda, Pedro contou com a ajuda dos amigos e da cooperativa, a qual chama de família. Aqui nós somos uma família. Nós dependemos tudo aqui um do outro. O ganho aqui é um do outro que faz. Se não for todos aqui, não tem um ganho. Com o isolamento social e as restrições impostas pela pandemia do coronavírus, as famílias que integram as cooperativas perderam renda. A média salarial de R$ 1.000 caiu pela metade. Além das contas, água, luz, telefone, alimentação. O cooperado teve que investir mais em equipamentos de segurança para evitar a contaminação ao manusear os resíduos. Esta cooperativa, sem recursos
está se mantendo a base de doações. A gente recebe doação de cesta básica, entendeu? A gente recebe doação de, por exemplo, tem pessoas que até mesmo assim, móveis em bom estado que dá para reutilizar também, porque não é só nós que nos beneficia com isso aí. Tem pessoas que vêm de outro estado, chega que não tem nada. Bom, quem puder ajudar a cooperativa Seleta, pode ligar para o telefone 62 99672 1992 ou o telefone 62 99986 9883. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Te espero amanhã. Tchau, tchau.